Muito bom dia para você ligado na tela da TV Tribuna Band. Está começando o Apita Aí, programa onde a gente produz, mas são vocês quem apitam. A gente que já vem produzindo esse programa no Spotify e no YouTube, agora chega também para as manhãs de domingo, trazendo informação e também entretenimento para todos vocês. Aqui na mesa eu já tenho Vitor Fontes e Mariana Mello, e hoje nós vamos falar sobre muito futebol, trazendo a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mas antes, nós temos um recadinho de uma galera bem legal aí, né, pessoal? Temos sim, gente. Gente de grande escalão, né, que fala assim, Grande né? escalão. Para prestigiar e para nos apoiar neste novo projeto, que é uma satisfação enorme estar aqui apresentando na TV Tribuna Band. Isso aí, porque o Apitaí ele já estava começando sua história no Spotify, no YouTube, no projeto da Rede Tribuna de Comunicação, mas agora nós estamos na TV aberta. E é claro que nós não poderíamos deixar de inserir os nossos atletas capixabas, que são eles que movem, né, o nome do nosso estado para todo o Brasil, para o mundo. Bora lá ver quem mandou os recadinhos pra gente? Vambora! Fala galera, tô aqui no Chile, onde estou competindo a segunda etapa do Circuito Mundial. Não poderia deixar de parabenizar toda a equipe pela estreia do Apitaí. Um programa local, valorizando o que é melhor do Espírito Santo dentro do esporte amador e profissional, é tudo que a gente precisa. Vida longa ao Apitaí e contem comigo nessa torcida. Simplesmente Neymara Carvalho, pentacampeã mundial, dando boas-vindas pra gente. Começamos com o pé direito. Com o pé direito, gigante. Olá, sou Mayla Venturim, atleta profissional de bodyboard, e eu tô aqui diretamente da etapa do Circuito Mundial no Chile para parabenizar toda a equipe do Apitaí por essa estreia incrível na Band Espírito Santo. É muito gratificante ver que um programa esportivo de podcast local agora está passando na TV aberta, valorizando o nosso esporte, valorizando nossos atletas e também todo o esporte capixaba. Quero parabenizar mais uma vez e desejar todo o sucesso para toda a equipe, que o Apitaí continue inspirando, conectando e entrando na casa de toda a galera capixaba. Tamo junto, valeu! Mayla também, Legal linda, demais, maravilhosa e top, tricampeã brasileira. Tricampeã brasileira de Fala voleibol. muito bem a Mayla. Muito obrigado, viu, Mayla? Obrigado, Sim. meninas. E pra gente começar o nosso programa de hoje, temos que falar de Botafogo e Paris Saint-Germain. Que vitória foi essa do Glorioso? E olha, eu tenho certeza que ninguém aqui na mesa esperava. E você de casa, eu tenho certeza que você não esperava, não. A não ser que você fosse botafoguense. Aí sim. Não, E olhe lá. E olha lá. A gente falou em um dos programas atrás, né, que no futebol tudo pode acontecer e o Botafogo mostrou que ainda é tempo de Botafogo, que aquilo que o Botafogo fez parecia que era a gente torcendo para a seleção brasileira em Copa do Mundo. Sim. Porque assim, até quem não é botafoguense vibrou muito, foi demais, foi muito legal. Não só por ter enfrentado atualmente, né, o melhor time do mundo, mas também por Botafogo ter jogado como time grande. Sim. Um time que é atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, que tem uma história riquíssima e os jogadores não tremeram. O que o Jair jogou, aquele Barbosa, e Marlon Freitas. Marlon Igor Jesus, Freitas, que fez o gol. Savarino, e a torcida já deve estar morrendo de saudade do Igor Jesus. Porque, E do Jair também, porque o Jair também do vai Jair embora. também. Esperto isso. foi o Nottingham Forest, né, Sim. que contratou Foi. os dois antes do Mundial. É. E que vitória gigantesca do Fogão. Tava torcendo muito pro Botafogo. Sim. E assim, eu falei, né, numa edição anterior, que pra mim o Botafogo era o único time que não ia passar da fase de grupos, né? Porque pra mim ia perder pro PSG e pro Sim. Atlético de Madrid. Caramba, tá em primeiro E lugar. no agora grupo. até pode. Praticamente pode ser o primeiro brasileiro classificado. E até pode perder pro Atlético de Madrid agora por uma diferença de até 2 gols. Sim. Sim. É o que precisa. Que passa em segundo, Não tem pelo problema menos. o Botafogo perder pro Atlético, mas eu garanto que o Botafogo não perde. Eu tenho essa fé que o Botafogo ele vai arrancar o empate contra o Atlético de Madrid e vai passar em primeiro. Mas foi muito legal. Eu assisti o jogo, eu estava em casa, né? Até por conta do horário, foi um jogo tarde. Mesmo assim, as pessoas ficaram acompanhando, gente gritando, batendo panela. Foi muito legal, porque mostrou ao mundo que o futebol brasileiro ainda é o futebol brasileiro. Exatamente. E vamos ver um vídeo agora de um torcedor botafoguense que ficou Bora lá. maluco com a vitória. É o Michel Frigini aqui de Vitória, que vai aparecer na nossa tela agora. Fala pessoal da Apitaí, aqui é o Michel de Vitória e cara, que jogaço do Botafogo, meu irmão. Eu tô incrédulo, mano. Foi, assim, algo surreal, cara. Eu nunca vivi isso antes, mano. Surreal.
O jogo, assim, taticamente no que o Botafogo se propôs a fazer, perfeito. Veio com a proposta, seguiu do início ao fim, achou o gol, deu tudo certo. E, cara, absurdo, adorei as substituições do Paiva no jogo também foram excelentes. Não gostei muito do Newton, mas necessário, fazer o quê, né? E agora vocês vão ter que me engolir. E o Michel mandou o vídeo pra gente logo depois do jogo. Então, assim, toda essa emoção ali é totalmente genuína. Que com certeza de alguém que a cada minuto que ia passando ele ia ficando mais nervoso. E foi bom você falar sobre ele ter mandado o vídeo pra gente, porque você pode fazer o mesmo, tá? Toda semana. Sim. O intuito do nosso programa é você apitar junto com a gente, você estar junto com a gente participando do programa. E para isso pode mandar seu áudio, de preferência vídeo, para aparecer como o Michel apareceu, através do nosso WhatsApp, que é o DDD 27 99880 1942. Você pode mandar. Semana que vem a gente vai continuar comentando sobre Copa do Mundo de Clubes. Vai ter Fórmula 1 na semana que vem. Então já fica ligado, quer participar, quer aparecer na televisão, manda seu recado pra gente. E faça que nem o Michel, Botafogo joga na quarta-feira, aliás, segunda-feira. Nessa segunda-feira, conhecido também como amanhã, contra o Atlético de Madrid, a partir das 4 horas da tarde, e pode ser lá a classificação do Botafogo para as oitavas de final, né? E o que vocês acham desse jogo? Eu já garanto, o Botafogo ele não perde para o Atlético de Madrid. Pela partida que eu vi contra o Seattle, muito abaixo o Atlético. O Sorloth pode ser um atacante que for, mas perde muito gol. Sim, o Júnior Alves também é maravilhoso, mas perde muito gol. Eu acho que o Atlético não vai conseguir impor aquela pressão que o PSG impôs e vai dar espaço também pro Botafogo jogar. Então o Botafogo vai ter chance de contra-ataque, como foi com o gol do Igor Jesus contra o Paris Saint-Germain. Então eu acho que o Botafogo tem muita chance de não só classificar, não só não perder, mas também ganhar do Atlético. Imagina o Botafogo avançar de fase com 3 vitórias. Ia ser histórico. Nossa, muito legal. E tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Ele ganha do campeão da atual da Champions, mas ele não é campeão mundial. Se fosse no antigo formato, ele teria sido, porque já teria feito o primeiro jogo e ganhou do PSG. Sim, ia conquistar seu primeiro título mundial. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Mas ainda pode ser campeão. Com certeza. Tem isso aí também, certeza. Verdade. Vamos agora para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta continuando falando sobre a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, falando de Palmeiras, de Flamengo, de Fluminense e das que a gente pode esperar para os próximos jogos dos brasileiros. Olá, rapaziada do Apita aí. Estamos aqui em Beto Ferreira, estamos dando todo o apoio do Vitória para esse nosso programa novo que vai surgir, Apita aí. Conte conosco, todo o apoio do Vitória Futebol Clube. Dias novos, melhores dias virão para esse programa de esporte que vai ser uma sensação no mercado de futebol do Espírito Santo. Fala galera, Maíra Viana, campeã mundial de bodyboard, passando aqui para desejar todo sucesso ao programa Apita aí e podem contar comigo. Valeu! Alô, amigos do Apitaí. Aqui quem fala é China, ex-jogador do Grêmio, Botafogo, Desportiva Rio Branco, Serra e São Mateus. Quero parabenizá-los pela estreia do programa na TV Tribuna Band em canal aberto. Sucesso nesta nova fase. Voltamos com o nosso Apita aí, o programa onde a gente produz, mas são vocês que apitam, pra gente continuar falando dessa Copa do Mundo de Clubes. Agora vamos falar do Palmeiras. Palmeiras que venceu o Al-Ahly por 2-0 e encaminhou a sua vaga para as oitavas de final. Um jogo muito tranquilo, né? Foi. Depois de uma primeira partida que deixou os torcedores faltando o gostinho, né, do grito da vitória, enfim, o Palmeiras venceu. Fez um jogo com um adversário que até já tem uma história aí, né, com o clube. Sim. Né? E foi legal, porque a gente quer que os brasileiros vençam e como o Palmeiras já havia feito um bom primeiro jogo, uma boa estreia, mas não venceu, né? Ficou no empate em 0-0, foi importante essa vitória. 2-0, tranquilo, os 2 gols no segundo tempo do Palmeiras, né? Depois de uma paralisação por causa de chuva. Chuvas que não aconteceram, né? Então tá tendo muito isso na Copa do Mundo, né? É porque o clima lá tá complicado também. Sim, né? Exato. E aí o Palmeiras tá na liderança do seu grupo, tá bem. Passou o Porto que perdeu pro Inter Miami, né, cara? Nossa, o Porto... Que decepção é ver o Porto jogar bola assim. Sim. E aí faz a última rodada contra o Inter Miami,
disputando a liderança, né? Sim. Pra ver quem vai ser o líder da chave, ou caso um deles perca e o Porto faça saldo de gol sobre o Al-Ahly, né? Pode ter aí. Esse grupo tá bem indefinido ainda, Sim. mas eu acho que pelo que o Palmeiras jogou contra o Porto, pelo que jogou contra o Al-Ahly e pelo que o Inter Miami, que só tem o Messi, né? Tem o Suárez também, claro, o Busquets, o Jordi Alba, a gente já comentou Mas sobre... a gente sabe que ali só o Messi que realmente tá com condições mesmo de jogar em alto nível. Mas o time não... O conjunto não é bom. Uhum. O Palmeiras tem condição de ganhar do Inter Miami e passar em primeiro lugar no grupo. E sobre o Porto, foi aquilo que a gente até falou no programa passado, né? É o pior europeu no Mundial, né? E provou isso. Sim. Né? Porque o Inter Miami não é o melhor time americano, né? E foi o que você falou, levou um gol de falta de Messi. E aí, as expectativas para o Palmeiras são muito boas dentro do grupo. E eu lembro que no programa passado, que você até falou, né? O Porto é o pior europeu. Eu até pensei, gente, mas tem o Salzburg, né? Aí o Salzburg vem, estreia vencendo, jogando bem. E de fato, o Porto é uma decepção hoje. Eu não esperava ver o Porto desse jeito, mas muito, muito feio o que tá acontecendo. E a gente pode ter um Palmeiras e Botafogo também nas oitavas, né? Sim. Se o Palmeiras ficar em primeiro e o Botafogo em segundo no grupo, né? Ou o contrário, o Botafogo em primeiro e o Palmeiras em segundo. Sim. E que já é um clássico pro Brasil. Sim, virou um clássico interestadual, né? Exatamente. Nos últimos anos vem se encontrando bastante. Sim. E outro brasileiro que fez bonito e demais foi o Mengão. Foi o Mengão. Gente, o que aconteceu com o Flamengo? Que isso? Porque a torcida tava lá preocupada, porque ele não consegue fazer gol, aquele time não tá atacando, não tá sendo ofensivo. Fez só 3 gols em cima do Chelsea. Exatamente. Um resultado, assim, impressionante do Flamengo. É verdade que o Chelsea também ficou com 1 a menos, mas isso não... Problema deles. Problema totalmente deles. O Nicolas Jackson entrou para ser expulso, assim. Foi. Muito obrigado, Nicolas Jackson, pela expulsão. E, assim, foi um jogo em que o Flamengo se mostrou muito maduro. Sim. O Flamengo jogou muito... compacto. Mesmo tomando o gol, que foi um gol, assim, até meio que sem querer... Podem falar que é falha do Wesley e tal, mas ali é um bate e rebate, a bola sobrou pro Pedro Neto, que guardou o dele. Mas o Flamengo, ele teve muita cabeça, ele jogou muito calmo, sabe? Sim. O Jorginho, que a gente já comentou em programas passados, ele chegou assim como uma luva. Encaixou como uma luva. E o placar refletiu bem o que foi o jogo, né? E a gente até, quando o Felipe Luiz tira o Arrascaeta, a gente até comentou, gente, mas o que o Felipe Luiz tá fazendo? E aí o Bruno Henrique vai, faz um gol e dá uma assistência. Não, e foi uma vitória de virada por 3-1 sobre um dos principais times desse Mundial, né? Um gigante europeu, que o Flamengo não tremeu, não se recuou depois de ter levado o gol. E o Felipe Luiz, você via durante o jogo que ele se manteve totalmente equilibrado, tanto que ele nem comemorou o primeiro gol, né? Foi relaxando à medida que o Flamengo foi encaixando melhor o jogo, o que foi Bruno Henrique, né? Então, assim, eu acho que a torcida do Flamengo pode ficar aí tão empolgada quanto a do Botafogo, tanto quanto a do Palmeiras e também quanto a do Fluminense. E assim como o Michel, que logo depois do jogo do Fogão mandou o seu vídeo pra gente, nós também temos o vídeo do André Freire, que esperou a partida do Mengão terminar para mandar o vídeo pra gente. O André, que é do país de Vitor Fontes e Mariana Mello, do país Jardim Camburi, e a gente vai conferir o vídeo do André agora. Hoje a gente presenciou a maior vitória do Flamengo sem ser um jogo de título. No início achei que o Felipe Luiz errou em escalar o Wesley e o Danilo, sendo que o Varela e o Léo Ortiz estavam muito bem. Mas, enfim, eu acho que ele corrigiu o erro na hora que foi inteligente de tirar o Arrascaeta que não estava bem, botou o Bruno Henrique e resolveu o jogo. Que vitória sensacional do nosso Mengão. Vamos, Flamengo! O André definitivamente está feliz da vida, né? Quer dizer, isso foi logo após o jogo, ele deve estar feliz hoje, amanhã. Quando que é o próximo jogo do Flamengo? Terça-feira, né? Então, sim, terça-feira contra os Los Angeles. Então, o André arrasou. Eu discordo um pouco quando ele fala ali que ele erra quando ele entra com Wesley e Danilo, porque tudo bem que o Wesley no gol, muita gente pode estar falando que foi falha dele. Sim. Mas ali foi na minha visão, foi um bate-rebate que ele deu um azar da bola rebater justamente pro lado contrário e o Pedro Neto de cara pro gol. E eu duvido também que ele achou que ele tinha acertado quando tirou o Arrascaeta. Na hora ele deve ter chegado, por que tá tirando o Arrascaeta, porque eu acredito que essa tenha sido a maior reação dos torcedores no momento, e né? falar mal do Danilo, o Danilo também fez o gol da virada, né? Não tem como falar mal do Danilo. Eu sei que o Léo Ortiz tá um nível, acho que um pouco acima do Danilo, mas o Danilo é gênio, é líder em campo, é um jogadoraço de bola. Mas vocês concordam? Gênio da zaga?
muita coisa pro futebol brasileiro. Muita coisa. Aí você já trouxe muitos porém. Você falou gênio. Aí era um gênio. O gênio da lâmpada. Melhor que o Fabrício Bruno ele é. Não é. Mas é porque é cruzeirense, tá, gente? Herdou Não. aqui do Flamengo e fica desse jeito. Mas eu quero que vocês falem se vocês concordam com o André, que foi a maior vitória maiúscula, mais importante do Flamengo fora de título. Eu acredito que sim. Porque a maior vitória do Flamengo na história é os 3-0 contra o Liverpool no Mundial. Sim. Sem dúvida alguma. Agora, uma vitória sem valer título, numa fase de grupos de algum campeonato. E do primeiro Mundial de Clubes, né? Da Copa do Mundo de Clubes da FIFA no novo formato, Eu né? não lembro de uma vitória do Flamengo tão expressiva como a de hoje, não só pelo adversário e não só pelo resultado, mas pela forma que o Flamengo jogou também. O Flamengo não se intimidou com o Chelsea, não se intimidou com os ingleses e novamente botou os ingleses na roda. Não, e essa mesma fala talvez também vale para o Botafogo, né? Que o Botafogo atual, a gente já falou aqui de Botafogo, atual campeão brasileiro da Libertadores, mas a vitória sobre o PSG também pode ser considerada uma grande vitória fora de título, Sim. né? De disputa de título. Até porque não disputava muito também, né? Mas são outros 500, a gente não vai entrar nesses detalhes. Vamos aproveitar a boa fase do fogão. Mas eu concordo com o André nessa daí. E se o Botafogo tivesse enfrentado o Chelsea e o Flamengo tivesse enfrentado o PSG? Olha, é um bom questionamento. Porque o Botafogo conseguiu anular o PSG muito bem, Sim. jogou bem fechado. O Flamengo não jogaria assim. Sim. Ele jogaria querendo jogar com bola, pressionando lá em cima. Aí os contra-ataques do PSG são muito mais perigosos do que o Chelsea. Sim. E o Botafogo também poderia ter ido bem contra o Chelsea, porque o Chelsea ele tem dificuldade na criação. Quando ele pega um time muito fechado, ele se perde, ele não sabe o que fazer. E em diversos jogos na Premier League isso aconteceu. Então eu acho que o Botafogo conseguiria ir bem contra os dois. Agora o Flamengo talvez teria um pouco mais de dificuldade contra o PSG justamente por esse chumbo trocado. O jogo do PSG do Botafogo é o que a gente estava até comentando aqui, né? Qual brasileiro aí venceu, qual vitória teve um pouco mais de moral, né? Sim. O Botafogo pegou o atual campeão da Liga dos Campeões, considerado o melhor time do mundo atualmente. Mas foi um jogo mais tenso, né? Aquela bola ali no final, né? Que quase eles empatam e tudo mais. Mas eu acho que essa Copa do Mundo de clubes da FIFA está surpreendendo para os sul-americanos e principalmente para os times brasileiros. Sim. Não que a gente não acreditasse, mas a gente sabe do potencial dos times europeus e os brasileiros estão jogando a nível europeu. Sim. E eu tô torcendo bastante contra os europeus, mas tomara que essa boa fase dos brasileiros não fique só na fase Só de no grupos, Mundial, né? Só na fase de grupos, porque o que importa mesmo é o mata-mata. Sim, o exatamente. mata-mata que tem que mostrar que essa força é mesmo. E os europeus estão em fase, não sei se final de temporada ou começo de Então, final de temporada, final de temporada. Ou começo de pré-temporada. A pré-temporada, ela geralmente começa ali por julho, né? Então, assim, depois do Mundial, provavelmente, eles terão uma certa férias, sim, talvez umas duas semaninhas ali para dar um descanso e depois começa tudo Sim. de novo. Todas as edições, a gente que estava cansado pra caramba no Exatamente. final do ano, e aí os europeus se aproveitavam disso, dessa vez tem que lidar com o lado oposto, o inverso. Mas eu garanto que o nosso cansaço é muito maior porque os brasileiros faziam 70 partidas no ano. Sim. Enquanto os europeus, dependendo ali, acho que o máximo fez 60. Sim. Então, E mesmo assim, os brasileiros esse ano já jogaram muitos jogos. Muitos jogos. O Fluminense, se eu não me engano, foi pro Mundial com 36. 36 com ou o maior clube 37, com jogos, exatamente. Mas que essa competitividade que nós estamos vendo dos times brasileiros, né, tudo isso também se mantenha na volta do calendário nacional, com a Sim. disputa do Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, até porque agora a gente tem um técnico de alto escalão na seleção brasileira, né, e a gente tem bons jogadores, a seleção brasileira não passa por um bom momento, e quem sabe aí o Mundial com os clubes vem para motivar, né? Sim. Certamente o Ancelotti está vendo o Com Mundial certeza. e vendo que no futebol brasileiro temos bons talentos que Sim. podem ocupar a vaga na seleção. Né? Isso E aí. até pensando numa mudança de calendário da própria CBF, né? Encurtar os estaduais, conseguir dar um tempo maior para os times conseguirem descansar e treinar. Sim. Porque potencial a gente tá vendo que tem. Só falta a confederação jogar a favor. Sim. É isso aí. Bora ver nossa última participação, a participação do ex-jogador de futebol de areia da seleção brasileira. Bruno E Malias. hoje vereador de Vitória, Bruno Malias, que está sempre aí apoiando o esporte capixaba e nacional.
Fala moçada, beleza? Bruno Marias por aqui. Hoje eu contribuo para o Esporte Capixaba na perspectiva de vereador da cidade de Vitória. Eu estou aqui para fazer uma saudação especial para a turma do Apitaí, Rede Tribuna, afiliada da Band. Eu queria desejar sucesso, dizer o quanto é importante a gente ter um programa na rede aberta tratando do esporte aqui do estado do Espírito Santo, como a gente pode fortalecer cada vez mais o esporte da nossa terra com uma comunicação precisa, uma comunicação transparente e feita por quem entende. Eu estou aqui com o nome dos apresentadores, Mariana, minha amiga, Vitor Fontes e Atílio Esperandilho. Sucesso para vocês, contem com esse vereador aqui para a gente tratar do esporte de maneira muito responsável. Bruno Marias, que foi um craque da seleção brasileira, seleção capixaba de futebol de areia, sempre muito solícito com a gente, né, Vitor? Sim, sempre muito gentil. E aí, hoje ele atua como vereador também em prol do esporte capixaba. Exatamente, ele que é lá do meu bairro, Jardim Camburi. Bruno Não Marias. É o seu bairro, né? É o nosso país, Jardim Perfeito. Camburi. Perfeito. Deixa os dois no país dele. Tá show. E vamos falar do último brasileiro que tá no Mundial, que é o Fluminense, Isso. que assim como os outros, o Botafogo quer escapar, o Flamengo quer escapar, o Palmeiras quer escapar, o Fluminense quer escapar da Inter de Milão no Com grupo certeza. E, né? Internazionale. Internacional, e que é vice-campeã da Champions League. Vice-campeã italiana. Isso, vice-campeã italiana. E apesar de estar numa fase... Assim, caiu de produção a Inter de Sim. Milão. Empatou com o Monterrey na estreia, né? Não deixa de ser um super time também. Lautaro. E o futebol italiano é uma das maiores escolas, né? Sim. Então, assim, é um time que vai mudando de treinador, inclusive. Agora tá com Christian Kivu, ídolo Sim. também da Inter, campeão da Champions em 2010. Mas é um time que pode renascer, querendo ou não, né? Sim. Lautaro Martinez, tem o Thuram, Di Marco é um excelente lateral esquerdo. O trio de zaga também é maravilhoso, tem o Bastoni. E o Fluminense volta a campo quarta-feira. Quarta-feira, contra o Mamelodi Sundowns da África do Sul. O último jogo da fase de grupos, Último jogo da fase de grupos. E aí o Fluminense ficando em primeiro, ficando primeiro ou segundo, vai depender muito, Exatamente. Porque o River, lá no grupo deles, ganhou do Urawa Reds. Foi. E pode ser que se o Fluminense ficar em segundo, ainda pegue o River. O River Plate. Enfim, tá Ia muito... ser legal. Sim. Vamos Rivalidade torcer aí. sul-americana, né? Ia ser Eu legal. acho que foi como a gente falou no último programa. O Fluminense pegou uma fase de grupo fácil, mas o mata-mata já pode vir já uma pedreira gigantesca. Então, o Fluminense, infelizmente, não escapa de uma pedreira nas oitavas. Verdade. Perfeito. E para finalizar falando de esporte, hoje, a partir das 9 horas da noite, né? Isso aí. Nós temos o jogo decisivo da NBA, jogo entre Pacers e Thunder. Na tela da TV Tribuna Tá Band. 3x3 a série, né, 3x3, Atílio? exatamente, 3x3, um empate assim que a gente não via há muito tempo na NBA. Sim. As últimas finais sempre sendo decididas ali num 4x1, um 4x2, mas dessa vez não, vai até o último jogo para decidir quem ali finalmente é campeão da NBA, porque nem o Indiana Pacers e nem o Oklahoma City Thunder já foram campeões. E o jogo é onde? Em Indianápolis ou em Oklahoma? É em Oklahoma, Em Oklahoma. na casa do Oklahoma, que fez aí a melhor campanha que o Indiana na fase de classificação. Conferência, né? Nas De conferências. conferência, exatamente. Olha, vai ser um jogaço. Então, quem é fã de NBA não pode perder. Show de bola. E na semana que vem, se você quiser participar, manda seu vídeo, seu áudio para o nosso WhatsApp, DDD 27 99880 1942. Vamos seguir falando de Copa do Mundo de Clubes. Já estaremos no mata-mata da Copa do Mundo de Clubes. E Fórmula 1, GP da Áustria, volta no próximo domingo aqui na tela da Band, da TV Tribuna Band, né? Isso aí. Exatamente. Fórmula 1 que vem pegando fogo. E a gente quer ver aí se a McLaren vai continuar naquela boa forma ou se a Red Bull apronta com Max Verstappen. É isso aí. E a gente chega ao final de mais uma edição do programa, a primeira edição na TV aberta, TV Tribuna Band. E a gente quer deixar um agradecimento a todos os convidados, né, que gravaram os Sim. vídeos pra gente. Isso é muito motivante pra gente. E também aos nossos diretores. Fala aí. Exatamente. Muito obrigado a Janise Jordaim, a Lenise Loureiro, ao Luciano Rangel, Wesley Radavelli, todos que nos apoiam nesse novo projeto aqui da TV Tribuna Band. Muito obrigado a todos os atletas que mandaram, os dirigentes também, como o Antônio Perovano, que também mandou. E na semana que vem contaremos com mais participações especiais, né? Do nosso segundo programa, nosso segundo Apitaí da TV Tribuna Band. Porque já estamos, se eu não me engano, no 6º episódio do Apitaí no YouTube e no Spotify. Isso aí. E Atílio, convida aí todo mundo para todo domingo de manhã agora ficar ligadinho. Exatamente. Você aí que gosta de esporte, gosta de acordar de manhãzinha, tomar aquele cafezinho já ligado no que vem acontecendo no mundo esportivo,
agora você já tem uma casa para vir morar e para ficar aqui com a gente no Apita Aí. Lembrando, aqui a gente produz, mas são vocês que apitam.